Vamos lá, gente. Eu coloquei aqui para gravar para que a gente possa começar. Enaíra está colocando aqui, no caso de uma pesquisa mais social, né? Pois é, Enaíra, essa pesquisa mais social que você fala se chama uma pesquisa descritiva, onde você vai descrever uma realidade, né? Realmente, depois que eu coloquei para vocês, né, como foi o primeiro semestre que eu dei a disciplina para o mestrado, como o de vocês que é multidisciplinar, eu vi pessoas assim de várias, né, várias áreas, eu percebi essa dificuldade, né? Eu realmente tenho, né, dificuldade nessa área por ser da área de exatas, mas inclusive semana passada eu dei uma palestra sobre essa questão de pesquisa descritiva, né? Porque na pesquisa descritiva você não vai ter aplicação de tratamentos em si, você vai ter a descrição de uma realidade. Então você tem uma população, que a partir dessa população você vai definir uma amostra, né? Você vai definir como vai ser. Eu vou até colocar logo aqui, né? Porque tem tudo a ver com isso que eu vou falar hoje. Enquanto a bibliotecária não chega, eu vou colocar para vocês aqui falar um pouco sobre coleta e interpretação de dados. E essa coleta, ela vai muito... Deixa aparecer aí para vocês. Ela vai muito exatamente disso que vocês têm dificuldade, né? Como é que eu vou organizar para coletar dados de uma pesquisa que eu não vou ter... não vou estar tentando explicar alguma coisa, né? Porque eu falei para vocês em uma das nossas aulas que nós temos 3 tipos de pesquisa, né? Nós temos a pesquisa exploratória, nós temos a pesquisa descritiva e temos a pesquisa explicativa. A pesquisa exploratória é aquela pesquisa que todo mundo tem que fazer. Todos vocês fizeram uma espécie de exploração do assunto que vocês vão abordar na pesquisa de vocês. Essa exploração é o quê? Uma revisão de literatura, né? Vocês foram procurar dados, foram procurar informações sobre o que vocês vão pesquisar. Vocês fizeram uma exploração. Então, uma vez que foi feita uma exploração, dependendo da área, né, pode ser uma área que você vai apenas descrever a realidade, né, e para descrever essa realidade você vai utilizar instrumentos de coleta de dados. Que são esses instrumentos, né? Como a gente vai organizar esses instrumentos, tá? Então, vamos aqui ver um pouco, né, recapitular um pouco aqui o que é o nosso método experimental, né? No método experimental, eu tenho a minha ideia, né? Eu faço a pergunta, eu vou fazer a experiência, eu colho os meus resultados e tenho minhas conclusões e geram novas dúvidas. Nessa parte aqui da experiência, né? Se eu não tiver uma metodologia pré-estabelecida, se eu não tiver um cronograma de coisas que eu tenho que fazer, um checklist, né, dessas coisas que eu tenho que fazer, como é que eu vou coletar, quem é a minha população, né? Essa questão da população, gente, não é só na pesquisa descritiva. Na pesquisa explicativa eu também preciso da minha população, né? Quantas pessoas eu vou mostrar, quantos indivíduos, quantas plantas, quantos organismos, né? Tudo isso eu tenho que definir. E aí, eu vou definir qual é a abordagem, né? A minha pesquisa, ela vai ser uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa? Né? Quando é que eu tenho uma pesquisa quantitativa? Quando eu mexo com quantidade, né?
como eu traduzo em números as opiniões e as informações. E a partir desses números eu organizo, né? Eu vou utilizar um método estatístico para comparar meu número, para dizer que tal comportamento ele foi superior ou inferior a outro comportamento, né? Mas quando eu tenho dados qualitativos, nessa pesquisa social que a Naira está dizendo aí, ela traz a questão de dados qualitativos. Eu mexo com a relação entre um mundo real e um sujeito, né? Eu vou utilizar um método indutivo. Eu vou apenas descrever. Eu, como pesquisador, eu não vou interferir na realidade que existe. Eu posso sugerir, né, uma forma de melhoria, né, mas eu não vou manipular os dados, né? Eu vou falar apenas a realidade que eu encontrei, tá? Então, a dificuldade, ela vem disso, porque se nós não temos dados, né, vamos dizer assim, mensuráveis, como na pesquisa quantitativa, né, quando eu vou mexer com qualidade, né, a nossa intenção sempre é o quê? Tá gerando uma melhoria, né? Acha que a pesquisa ela só ocorre para que eu possa fazer uma alteração no processo. Mas nesse caso, eu posso estar descrevendo uma realidade. Eu posso estar simplesmente mostrando a realidade que existe, né? E a partir dessa realidade, se a gente voltar lá para aquele primeiro slide, a gente vai surgir uma dúvida. Então, o que é que eu posso fazer, né? Por exemplo, o censo demográfico. O censo demográfico, ele só mostra a realidade, é uma pesquisa descritiva. Ela traz dados quantitativos, dados de números, mas ele não interfere na realidade que existe, tá? Ele só mostra, né, o que temos, né? Ele não faz uma alteração. Quando eu preciso fazer uma alteração, aí eu estou fazendo uma pesquisa explicativa, né? Eu estou buscando uma explicação para aquela realidade. Então, eu posso ter numa pesquisa só vários tipos, né? Eu posso ter a pesquisa exploratória, que é obrigatória para todas as pesquisas, né? Eu posso parar na pesquisa exploratória? Posso, né? Eu posso fazer, por exemplo, um levantamento das pesquisas que existem em uma determinada área, levar à exaustão esse levantamento. Mas também essa pesquisa exploratória, ela pode ser só o primeiro passo para eu fazer uma pesquisa descritiva, né? E a pesquisa pode ser exploratória e descritiva, a pesquisa pode ser exploratória e explicativa, né? Ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa, as três ao mesmo tempo, né? Isso aí vai depender do que é que eu tô, daquela pergunta que eu fiz lá no início, né? E como eu falei para vocês, a pergunta, ela é muito importante. Essa semana eu tava, há uns 10 dias atrás, eu tava numa orientação, né, fazendo uma orientação com uma aluna dessa área de uma pesquisa mais social. Ela vai fazer uma pesquisa com uns alunos de uma escola, que nessa escola há uma grande quantidade de alunos que são de uma comunidade quilombola, né? Alunos negros de uma comunidade quilombola. E ela ia fazer essa pesquisa inicialmente de forma presencial, onde os alunos iam relatar através de questionários e formulários a discriminação que eles recebem na escola, né? Quais são as dificuldades, as principais dificuldades que eles passam. E aí, por conta da pandemia, ela teve que mudar a pesquisa dela e agora ela vai fazer uma pesquisa exploratória, né?
mas ela vai pegar artigos que foram publicados numa revista chamada Nova Escola. E ela vai fazer uma abordagem com relação a esses artigos que relatam casos de racismo e discriminação. E aí eu fui, né, ela me mandou o trabalho todo para eu dar uma olhada. E quando eu fui para a orientação com ela, né, que foi uma orientação presencial, eu gosto de fazer as orientações presenciais porque a gente traz mais o aluno para a realidade que a gente quer. E aí ela pensava que eu ia fazer correções no trabalho dela, né, porque já tinha introdução, já tinha justificativa, da mesma forma que vocês me mandaram. E aí quando eu cheguei para ela, eu disse assim, vamos lá, qual é o problema que você está querendo resolver? Ela com muita dificuldade de escrever, né? Vamos lá, qual é o problema que você está querendo escrever? Aí ela olhou assim para mim, aí eu disse, não, porque antes o problema era os alunos, a discriminação, eu ia falar com eles, não sei o que, eu digo, pronto, o antes, mas você mudou o seu trabalho. Você agora vai fazer uma pesquisa exploratória e a partir desses trabalhos que você encontrar, você vai descrever a realidade que existe. E aí, qual é o problema? Aí ela disse, não, é porque eu não sei qual é o problema, né? Ficou assim, eu digo, pronto, vamos lá definir qual é o problema. Você quer fazer uma pesquisa para saber se essa revista Nova Escola, que ela é muito utilizada na área de pedagogia, se ela traz esse tema de racismo e discriminação em seus artigos. Ela disse, pronto, é isso mesmo. Aí eu digo, vamos lá, o que foi que você já escreveu aqui? Né? O que é que você tem que procurar? Vamos definir o que vai ser a sua pesquisa? Aí a gente foi, né, como aquilo que eu disse, né, do amplo para o específico, foi definindo, por exemplo, qual seria a população dela, né? Eu vou fazer uma pesquisa em artigos científicos. Eu vou pesquisar artigos a partir de qual ano, né? Eu vou pesquisar a partir, por exemplo, artigos só na região Nordeste, artigos em todo o país, né? Eu vou escolher uma localidade. Então, quando a gente fala nessa pesquisa social, não é porque eu vou estar trabalhando com dados descritivos que eu não tenho que fazer um delineamento, né? Delinear, gente, o que é o delineado, né? Vocês, as mulheres aí, né? Os homens também sabem, porque as mulheres aí, as mulheres se arrumando, né? Quando eu vou fazer um delineado no olho, é o quê, né? Eu passo aqui um negócio aqui no meu olho e puxo, né? Então, assim, eu faço como se fosse um limite, né? Eu faço um limite, é uma limitação do que é que eu vou ter que fazer, né? O delineamento, ele é isso. Ele diz até onde eu tenho que ir, tá? Então, talvez a forma que eu coloquei lá na prova, eu botei muito para a área explicativa, né? A parte da pesquisa explicativa, mas a gente pode também trazer, né? Mudando aqui um pouco para essa área, né? Mais descritiva. E aí vou trazer modificações para as outras turmas para que a gente possa também trabalhar isso. E aí dentro dessa coleta de dados, quando eu falo em coleta de dados, eu digo que é a pesquisa que eu estou fazendo, né? A minha pesquisa, ela só começa quando eu faço a coleta dos dados, tá? Eu vou levantar os dados necessários para resolver o problema que foi apontado anteriormente, né? Que a gente chama do briefing, tá? Eu vou definir quais são os meios que eu vou seguir para atingir os objetivos que foram propostos, bem como a validação da minha hipótese, né? Se eu não tiver a minha hipótese bem definida, eu não vou saber onde é que eu quero chegar, tá? Porque a minha hipótese é que vai me dizer onde é que eu quero chegar.
Como é que eu vou traçar os caminhos para chegar num objetivo se eu não tenho uma pergunta já, uma resposta já pré-definida? Né? Como é que eu vou chegar no final? Tá? Deixa eu passar aqui que eu estou em outra tela. Então, quando eu vou coletar esses dados, né, eu tenho que saber quais são os dados, né, quais são os tipos de dados. Né? Eu tenho dados primários, que são obtidos pelo próprio pesquisador, né, que é a variação que o pesquisador realiza, né? Por exemplo, eu aplico questionários e aí eu vou analisar esses dados que eu obtive, ou então eu faço a minha experiência, tenho os meus dados, né? Os meus valores, peso, altura, os meus resultados eu tenho. Então, esses são os dados primários. Esses dados primários foram os que eu obtive na pesquisa. Né? Quais são os dados secundários? São análise de dados que foram realizados por outras pessoas. Né? E as revisões de bibliografia são dados, né, que foram compilados por uma equipe através de ensaios múltiplos. Tá? Então, eu tenho esses 3 tipos de dados que eu vou analisar na minha pesquisa. Eu não consigo fazer uma pesquisa só com os meus dados primários. Tá? Eu não consigo. Por quê? Porque eu preciso explicar os meus dados à luz da literatura. Eu preciso mostrar o que é que esses meus dados eles falam. Tá? E aí, quais são os instrumentos que eu tenho para coletar? Né? Esses instrumentos são ferramentas que permitirão a coleta, tá? Não existe qual é um instrumento definido como melhor. Ele vai depender do tipo de pesquisa. Quais são os instrumentos? Eu tenho os instrumentos estruturados, tá? Esses instrumentos estruturados são aqueles que eu planejo, tá? Eu sigo uma sequência rigorosa e previamente determinada. Essa estruturação, né, ela é muito importante para a pesquisa explicativa. Quando eu preciso, por exemplo, pegar outras metodologias, né, metodologias que foram determinadas por outros pesquisadores, por exemplo, quem vai fazer trabalhos em laboratório, né, análise de substâncias para algum tipo de tratamento, né, de doença. Então, assim, eu preciso que esses dados, esses instrumentos, eles sejam bem estruturados, porque eu preciso dizer como é que eu vou fazer uma medição, né, se eu vou pesar, se eu vou medir, como é que eu vou quantificar. Tem que ser bem estruturado, tá? E aí, eu posso ter instrumentos semi-estruturados, que são aqueles que possuem algumas partes já sistematizadas e outras que ainda vão estar em aberto, que vai poder ser adaptado ao longo do trabalho de campo. Quando é que eu tenho um instrumento desse, por exemplo? Vocês sabem qual é a diferença de um formulário para um questionário? Alguém poderia me dizer? Vocês me deixam só falando e ninguém fala nada? Quem vai trabalhar aí com essa parte? Alguém sabe qual é a diferença de um formulário para um questionário? No formulário, gente, o pesquisador, ele pode adicionar ou retirar informações ao longo da entrevista, né? Ao longo da pesquisa. Eu posso fazer alterações na medida que eu vou fazendo a coleta dos meus dados, né? E no questionário, o questionário eu posso estar aplicando ou ele pode ser auto-aplicável. E eu só posso assinalar as respostas que o meu entrevistado dá. Certo? Gente, quando eu falo meu entrevistado,
Eu voltei. Não, voltei não. Meu computador desligou como nunca tinha desligado. Ele descarregou, não esperou nem eu... Pronto, voltei. Pronto, gente. Voltei, gente. Desculpa, eu caí porque meu computador desligou sem nem eu ver. Ele descarregou e já desligou, não deu nenhum aviso. Vou colocar aqui de novo. Vamos lá. Eu estava falando dos questionários, né? Então, o questionário, gente, eu vou respondendo o questionário e não posso fazer nenhuma alteração, tá? Eu já tenho informações ali que são de múltipla escolha e ali eu não posso fazer nenhuma alteração. Não posso emitir nenhuma opinião, tá? A diferença é essa. E eu tenho os não estruturados, né? Que são aqueles focados estritamente no depoente, tá? Sem um direcionamento prévio. Por exemplo, quando eu vou fazer um estudo de caso, né? Eu posso descrever apenas o que eu estou observando, tá? Eu vou falar sobre o que está acontecendo, né? Esse estudo de caso, o estudo de caso, a observação, né, sistemática é uma forma. Eu posso estar observando a realidade e apenas estar descrevendo, né, um instrumento de coleta. Então, a definição desse instrumento de coleta é muito importante, porque se eu não faço essa definição de forma clara, eu posso ter sérios problemas na hora de coletar os meus dados. Eu posso não saber o que é que eu vou coletar, por exemplo, né? E aí, dúvidas? Me ajudem aí. Então, a coleta de dados e a instrumentação são dois processos diferentes, tá? A coleta é como eu vou armazenar os dados, vou processar os dados e como eu vou armazenar, tá? E a instrumentação é o processo que eu vou utilizar para medir as variáveis, tá? Variáveis são aquelas informações que vão levar à solução do meu problema, tá? E aí é muito importante eu saber quais são as minhas variáveis, porque é em cima dela que eu vou ter as minhas respostas, tá? Então vamos lá. As variáveis de interesse no projeto de pesquisa podem ser medidas pelo mesmo instrumento, né, o mesmo tipo, tá? E uma grande variedade de instrumentos, ele pode ser realizado, tá? Não é porque eu escolhi fazer a pesquisa com instrumentos estruturados que eu não posso utilizar não estruturados, né? Então, eu posso, dentro de um tipo de pesquisa, utilizar vários instrumentos para poder fazer a medição das minhas variáveis. Por exemplo, eu posso utilizar balança, termômetro, eu posso utilizar só uma escala de classificação, né? Lista de verificação, questionários. Então, eu posso ter vários tipos de formas de medir as minhas variáveis. E esse método estatístico, gente, ele está intimamente ligado, né? Não é só a questão matemática da estatística, né? É a questão do planejamento, questão da coleta de dados, como é que esses dados eles vão ser apurados, né? Como é que eu posso apresentar esses dados, tá?
Vocês pagam alguma disciplina de estatística? Como vocês têm algum contato com a estatística? Porque mesmo que vocês não tenham esse contato com a estatística, é importante, né, que vocês saibam como é que vocês vão organizar os dados de vocês. Porque se vocês não souberem organizar, quem for analisar os dados, né, vai ter sérios problemas. E aí a gente vai mostrar um pouco aqui como é que acontece essa organização dos dados. Tá? Certo? Então, a gente precisa fazer um planejamento, né? Qual é o objetivo da minha pesquisa? Quais são os métodos que eu vou utilizar? O que vai caracterizar a minha amostra? Né? Qual é o método de aquisição do meu processamento de dados? Né? Eu tenho que fazer toda essa prévia, né, esse planejamento, essa definição antes de eu começar a coletar os meus dados. Pois é muito importante, gente, que vocês tenham o contato com a estatística, tá? Mas hoje em dia a estatística já está muito diferente, né? Quando vocês forem se matricular, quem for fazer, procurem uma disciplina de estatística que ela use mais a questão de informática, né? Que mostre programas, tá? Porque ajuda mais a gente, né? Teve uma disciplina de estatística que eu paguei no meu doutorado, que a gente tinha que fazer tudo na mão, e hoje em dia não é assim, né? A gente consegue fazer tudo tá certo que faz tempo, né? Mas a gente consegue fazer de forma bem mais ágil. E eu sei que ainda tem professor na universidade dando essas disciplinas de estatística de forma bem arcaica. E aí, uma vez que eu defino, né, os meus instrumentos de coleta, eu tenho que atentar para como é que eu vou fazer essa tabulação dos dados, tá? O que é uma tabulação? Né? Como é que eu vou padronizar, como é que eu vou codificar as minhas respostas, tá? Como é que eu vou colocar de uma forma ordenada para que eu possa entender que são esses dados. Isso, gente, ele vai servir para qualquer área, né? Como é que eu vou, por exemplo, aplicar um questionário se as minhas respostas não forem padronizadas, né? Se ao invés de um questionário eu vou fazer um formulário, como é que eu vou fazer a tabulação dos dados que não são estruturados, né? Porque eu sei que tem uma parte que é semi-estruturada. Então, se eu defino uma população e a minha amostra ela não é suficiente para analisar essa população, né? Como é que eu vou ter garantia que o meu trabalho ele está mostrando mesmo uma realidade, né? Certo? E essa tabulação dos dados ela é muito importante para que eu consiga fazer uma análise de dados, que vai ser a minha interpretação, tá? De forma bem, como é que se diz? Que traga uma resposta, né? Porque pode ser que eu tenha feito toda uma pesquisa e no final ela não me dê a resposta, né? Não me dê como é que eu posso dizer? A resposta que eu estava procurando. Vamos lá, um exemplo, né? Parecidos com aquele da provinha que vocês fizeram, da atividade, eu tenho aqui um trabalho, um delineamento inteiramente casualizado, onde eu tenho 5 tratamentos e 4 repetições, né? E aí, eu fiz o meu croquis experimental, né? O croquis é a forma como esse experimento ele vai ser demonstrado deixa eu botar aqui na tela cheia para
Ixi, voltou pro início. Pronto. Só para eu conseguir botar aqui um apontadorzinho, né? Vocês estão vendo aí? Me deu ok que eu não tô vendo o chat agora. Sim, sim, estamos vendo. Pronto, deixa eu botar de novo lá. Pronto, então, ó, eu tenho aqui 5 tratamentos com 4 repetições, eu vou ter 20 unidades experimentais, né? E aí eu fiz o meu sorteio, né? A minha aleatorização aqui. E como foi que eu fiz, né? Fui colocando os tratamentos de forma aleatória, mas quando eu vou fazer vamos dizer assim, a organização da minha coleta de dados, né? Eu não vou pegar uma planilha e colocar, por exemplo, na ordem T1R1, T1R2, T1R3, T1R4, aí depois passo T2R1, eu não vou colocar nessa ordem, tá? Eu vou colocar na ordem que eu vou coletar os meus dados. Porque, olha, a minha primeira linha da planilha tem T1R1. Aí eu vou andar isso aqui tudinho para coletar o T1R1, ou então eu vou logo começar anotando por T1R4, né? Pode ser que durante a coleta desses dados ocorra algum descuido, né? E eu anote, por exemplo, T1R4 em outra linha da minha planilha. Então, como é que eu oriento para fazer? Se eu vou ter aqui 4 colunas, então, na primeira coluna, se eu for fazer a minha coleta de dados, né? Nesse sentido vertical, então eu vou numerar da seguinte forma. Aqui vai ser a parcela 1, aqui a 2, aqui a 3, aqui a 4, 5, aí volto. 6, 7, 8, 9. E eu vou fazendo na ordem crescente, tá? Por que na ordem crescente? Porque aqui no meu caderninho, eu vou colocar 1, 2 na ordem crescente. E à medida que eu vou medindo, eu vou anotando, tá? Eu vou deixar aqui a minha coleta de dados. Eu vou deixar para fazer a minha tabulação dos dados numa outra etapa. Ó, tá aqui. Meu Deus. Né? Ao invés de colocar nessa primeira linha aqui o T1R4, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou quer dizer, no lugar de eu fazer desse jeito aqui, eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E aí eu vou colocando desse jeito aqui. Por quê? Porque quando eu for fazer a minha tabulação, né? Aqui eu tô fazendo a coleta, quando eu for fazer a minha tabulação, aí eu posso organizar os meus dados, tá? De forma que eles fiquem, né? Eu vou mostrar para vocês, porque senão não vai funcionar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir aqui o meu Excel. Vocês gostam de trabalhar com Excel? Alguém sabe bem trabalhar? Ou nunca trabalhou? Eu gosto muito de trabalhar com Excel. Aprendi a gostar, né? Porque o Excel, ele é uma ferramenta que nos ajuda muito. Por exemplo, eu vou botar aqui a minha tela inteira e vou mostrar a vocês aqui como é que nós fazemos o sorteio, tá? Então, vocês estão vendo aí já, né?
Então, vamos lá. Eu vou aqui fazer, né, T1. Peraí. Deixa eu aumentar para ficar melhor. Vou fazer aqui, certo? T1R1. Primeiro eu vou fazer todos. T1R1, T2, T2R1, T3R1, T4. Era 4, né? Mas tá bom, vou deixar com 3 mesmo. T4, R1, T2Rs. T5, R1. Pronto. Fiz aqui, né? Agora eu vou precisar fazer, por exemplo, o meu sorteio. Como é que eu posso fazer esse sorteio? Né? Então, eu posso botar aqui. Vou fazer um aleatório aqui entre 1 e 14, porque eu tenho 14 unidades experimentais, certo? Deixa eu botar aqui, só o aleatório mesmo. Número aleatório. Deixa eu... entra. Entre 1 e 14. É o outro, né, gente? Entre 1 e 14. Enter, né? Aí aqui ele vai me dar números aleatórios. Certo? Me deu números aleatórios. Então, o que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu vou agora classificar em ordem crescente, tá? Primeiro. Classificar aqui em ordem crescente, de A a Z. Expandir a seleção. Ele só vai pro outro, gente. Peraí. Só os números. Pronto, copiei aqui só os números e agora eu vou excluir. Agora vai dar certo. Classificar aqui em ordem crescente. Expandir a seleção. Mas, meu Deus do céu. Inserir. Trate. Filtro. Ordem crescente. Pronto, agora deu certo. Né? Explicar aqui o que eu fiz. Né? Porque no que eu botei aqui o rótulo, né? E aqui eu fiz uma forma aleatória. Aí eu venho aqui e boto só em ordem do menor para o maior. Ele fica já no meu sorteio, né? Então, esse sorteio que eu fiz aqui, tá? Esse sorteio que eu fiz aqui, quando eu for fazer a minha coleta de dados, é a forma que os meus tratamentos, eles vão estar lá no campo, no laboratório. Então, aqui, ó, eu vou numerar de 1 a 14 e, vamos dizer, aqui eu vou coletar a altura de planta, né? Altura, peso, folhas. Aí aqui eu vou só anotando, né? Só anotando. E isso daqui eu tenho que deixar guardadinho. Por que que eu tenho que deixar guardadinho? Porque eu não preciso saber que esse primeiro aqui, ele é o T4R1. Para que eu não interfira nos resultados, tá? E aí depois que eu organizar tudo, né? Que eu fizer toda a minha coleta de dados, para que eu faça a tabulação, né? Lá na minha estatística, certo? Como é que eu vou fazer a minha estatística? Inserir, né? Como é que eu vou fazer a minha estatística? Antes de fazer isso aqui, eu vou... Coletei meus dados, né? Aqui eu tô cheio de dados. Aí eu venho aqui,
certo? No meu tratamento. E vou aplicar um filtro, né? Eu coloco aqui o filtro. E agora eu vou voltar esses meus tratamentos para a ordem, tá? Eu vou voltar a classificar ele na minha ordem. Uma vez que eu classifico ele na ordem, né, ó, o 1, o primeira unidade experimental, ó, ele voltou lá para o canto dele. Então, aqui eu tenho ele de forma aleatória, certo? Vou ter tudo aleatório. E aí, para organizar na minha estatística, né, não vou excluir, eu vou inserir. Como é que eu vou fazer, ó? Eu vou ter uma tabela aqui de tratamentos e vou ter uma tabela de repetição. O tratamento 1, eu não vou ter mais o T, tá? Ela repete 3 vezes, então, rep 1, rep 2, rep 3, tá? O tratamento 2, ele repete 3 vezes, rep 1, rep 2, rep 3, tá? E aqui eu posso só copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, né? Ah, e o 5 faltou 1, não foi? Ctrl V. Vou apagar aqui. E aqui, olha, eu posso pegar, né? 3, 3, 3, 4, 4, 4. Faltou 1, certo? Então, ó, o que eu anotei lá na minha linha 3 da planilha, né? Depois que eu fizer esse alinhamento aqui, aí vai ficar tudo ordenadozinho, tudo bonitinhozinho, certo? Então, eu preciso, né, ter um conhecimentozinho de Excel. Ah, porque eu não sei estatística, né? Eu não sei fazer isso. Mas é uma coisa que a gente tem que, como é que se diz? Que ralar um pouquinho para aprender, porque vai ser útil na hora que a gente for trabalhar, né? For fazer o nosso trabalho. Então, ó, todo o meu delineamento, né? O meu croquis, né? Que ele estava aqui, né? R1, R2, R3, R4. Né? Então, eu vou ter, no caso, 20 unidades experimentais. Quando eu for fazer a tabulação dos dados, né, eu vou organizar dessa forma. Esse aqui variável é o quê? Aquilo que eu falei, temperatura, ou peso, comprimento, né, diâmetro. E para eu analisar a minha estatística, ela tem que estar dessa forminha aqui, certo? Porque lá no meu programa, ele vai entender, né, o que é o tratamento 1, o que é o tratamento 2, o que é a repetição 1, o que é a repetição 2, tá? Em blocos do mesmo jeito, certo? Ó, os meus blocos casualizados e dentro do bloco casualizado também. Aí eu vou fazer, aqui é a unidade 1, unidade 2, unidade 3 e assim sucessivamente, né? Quando eu for o tratamento, eu não quero dizer que T1R1 é a unidade experimental 1, não. Nesse caso, a unidade experimental 1 aqui, ó, vai ser o T2R2, tá? Porque é do bloco 2. Unidade experimental 2 não é T1R2. A unidade experimental 2 vai ser, eu digo assim, não é T1R2, mas coincidentemente ele deu T1R2, certo? E coincidentemente T1R2. A unidade experimental 3, né? Minha unidade experimental 3, espera aí, a 3 vai ser T4R2 e assim sucessivamente, tá? Aí quando eu for fazer a tabulação dos dados, né, eu posso organizar em filtro, como eu falei, né? E aí eu vou digitando e depois é só colocar em ordem, certo? Aí já fica a minha planilhazinha toda bonitinha, tá? Isso aqui para dados explicativos, né?
Ah, mas como é que eu vou fazer isso para a questão descritiva, né? Tem análises de estatística não paramétrica, né? Eu acho que eu até falei para vocês que eu nunca tinha feito nenhum tipo de disciplina nessa área, mas quem vai trabalhar com essa parte de descrição, né, e quiser fazer uma análise de dados, tem que ir para a parte de estatística não paramétrica, que não utiliza esses parâmetros, né, de desvio padrão, de média, né? Ele vai utilizar outros parâmetros. Eu, sinceramente, nunca estudei sobre isso, preciso estudar, né? Dúvida, gente? Já faz 1 hora que eu tô falando aqui e vocês tudo calado. Então, vamos dar um intervalozinho de 10 minutinhos para eu respirar um pouquinho aqui. Vou fazer um cafezinho ali para eu tomar e a gente volta para eu falar sobre resultados e discussão, tá? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu vou parar um pouquinho aqui a gravação e daqui a pouco a gente volta, tá bom?